Boa noite a todos. Nós estamos fazendo pequenos ajustes para a entrada do Lucas e devemos iniciar em 5 a 10 minutos. Boa noite para quem ingressou agora. Estamos aguardando um pequeno ajuste na entrada do Lucas e entraremos em alguns minutos.
Boa noite a quem acabou de chegar. O Lucas já está aqui com a gente. Mais uns 2 minutinhos a gente entra, ok? Boa noite para quem está aguardando. A gente está fazendo o último ajuste na entrada do Lucas e logo iniciaremos, em poucos minutos.
Aqueles que acabaram de chegar, a gente pede desculpas. O Lucas já está aqui na imagem, mas a gente está com um pequeno ajuste de conexão, mas a gente começa em breve. Pronto. Tá tudo certo agora. Lucas, ótimo, ótimo. Então, boa noite a todos. Eu peço desculpas. A gente teve uma dificuldade na conexão do Lucas agora, mas iniciamos, então. É um prazer enorme ter o Lucas aqui conosco. É um aluno da pós-graduação, mas é muito mais que isso, um grande parceiro. Tem nos ajudado muito. Os trabalhos de parceria, todos que estão nascendo com os nossos alunos, têm sido uma experiência maravilhosa. E o Lucas tem dado muito apoio e tem temas interessantíssimos para contribuir conosco. Então, eu passo a palavra para ele, tem uma ótima apresentação. Muito obrigado, Maria do Carmo. Queria, antes de mais nada, agradecer, né, não só pelo convite, para poder estar conversando com vocês aqui hoje, pedir desculpa também um pouco pela essa falha técnica, né, que a gente tem estado, né, nesses últimos tempos tão suscetível a isso, né, e dizer que eu agradeço muito pelo convite, né, Maria do Carmo, que me ensinou tantas coisas, né, Maria do Carmo, me ensinou a tricotar, me ensinou a, né, fazer trabalhos manuais. Acho que agora no terceiro ano, né, que eu tô na formação, tenho muito a agradecer, não só a Maria do Carmo, mas a Rose, a Melanie, pessoas assim que com certeza fizeram, né, parte da minha biografia e estão cada dia mais presentes na minha vida. Eu queria agradecer, né, então, antes de mais nada, dizer que essa minha relação com a antroposofia começou de uma forma bem inusitada, assim. Eu não conhecia antroposofia, eu estudava design, e aí eu escutei uma vez um professor me dizer que o design estava vinculado ao ser humano, né, que todo design deveria ser focado no ser humano. E aí me caiu uma ficha, assim, que eu precisava estudar, eu precisava ir atrás, correr atrás, entender um pouco mais. E aí eu acabei dentro de uma palestra da Melanie. Eu me lembro que foi a primeira vez, assim, né, que eu escutei alguma coisa sobre antroposofia. Já tinha lido um livro, mas era muito pouco. E quando eu cheguei lá, entrei, ela falou: a gente tem um orgulho muito grande de falar que agora nós somos uma faculdade. E eu falei: nossa senhora, não acredito, eu me envolvi em outra faculdade, né? Não era a minha primeira opção, assim, né? Eu só estava pensando em fazer um curso e acabei entrando e descobrindo, né, um mundo muito complexo e muito interessante, intrigante, que eu tenho certeza que eu conheço só um pouco, né, de tanto que ainda tem para explorar, mas que tem sido tão rico na minha biografia, assim, né. Está sendo muito gratificante essa formação e tenho certeza que vai mexer com a minha vida. E em relação aos ODS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vai conversar, minha história com ecologia, né, e com desenvolvimento, ela começou dentro da permacultura, da agroecologia. Sempre tive interesse, assim, paralelo a faculdades tradicionais, como administração e MBA, que eu me formei, né, em finanças. Então, eu sempre tentei fazer um link, assim, eu era sempre o diferente da turma, assim. Eu acho que hoje consigo ver quanto isso tem sido positivo, né? Quanto estudar diversos assuntos e começar a fazer esse link. Então, hoje meu trabalho tem envolvido muito educação ambiental, com escolas e empresas. Então, é um foco, né, que eu tenho adotado e que estou muito satisfeito, assim. E esse assunto, né, eu queria dividir com vocês. Queria começar, né, falando de onde veio isso, né? Eu acho que
salvar o planeta é uma necessidade, uma coisa humana, né? A gente sempre fica, nossa, será que a gente vê isso em diversas histórias sendo contadas, né? E sempre parece que a gente precisa salvar o mundo, né? Então tem sempre, agora a gente está vivendo numa época pandêmica e a história sempre começa, como que será que seria o mundo sem os humanos, né? Então essa não é uma coisa atual. O ser humano, na verdade, faz muito tempo que está aberto a isso, que vem nessas teorias e aí a gente chega num ponto, né, que é salvar, na verdade, as condições de sobrevivência humana e não salvar o mundo, né, porque o mundo certamente ele sobreviveria sem a gente. Então a gente começa a pensar em como seria salvar essas condições humanas de existência. E aí, assim, dentro de uma forma global e trazendo essa condição como uma forma global de pensamento, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, vem pensando, pelo menos desde a década de 60, né, quando eles trouxeram e começaram a fazer estudos sobre o impacto do ser humano. E aí, através desse estudo, surgiu a pegada ecológica, né, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse 6.000. Você está falhando um pouquinho, Lucas? Tá, eu tô com a conexão Tá estável voltando. aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora. Deu uma falhadinha e voltou. Parece que sua conexão que tá com alguma coisa. Tá dizendo aqui que tá estável. A falhar, vocês me avisam, por favor. E vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Ainda não. Luiz, você projeta? Agora sim. Ah, legal. Então, como eu estava dizendo, né, dentro dessa preocupação global com o futuro, né, da humanidade, o futuro do planeta Terra com seres humanos presentes, né, a gente teve esse estudo que foi determinado, né, e denominado como a pegada ecológica. E dentro da pegada ecológica, ele é uma mensuração, né, de quanto medindo a capacidade de regeneração do planeta, né? Então a gente tem esse gráfico aqui que ele é bem perturbador, assim, se a gente olhar de uma forma como hoje a nossa sociedade vem trabalhando, porque hoje em dia ele mostra aqui para a gente que a gente gasta 1,5, né? Em 2010, na verdade, a gente estava gastando 1,5 do planeta, né? Da capacidade de regeneração do planeta. E dentro do cenário, como o mercado acontece, como o mercado costuma trabalhar, a gente precisaria em 2050, de quase 3 planetas para existir, assim. Então, a gente está consumindo quase 3 vezes os recursos naturais da Terra. Se a gente não tomar uma decisão, né? Então, chegar a nossa conclusão. Se a gente não chega numa decisão, se a gente não toma uma atitude, se nada for feito, né, mais ou menos como a gente tem acompanhado, né, os dados de pandemia e tudo mais, se a gente não fizer nada, o planeta, a gente precisaria o mundo inteiro de 3 planetas para abastecer. Isso fica ainda pior se a gente entrar e começar a pensar como
não só o planeta como um todo, mas como nações isoladas. Então, por exemplo, hoje os Estados Unidos gastam cerca de 5 planetas para sobrevivência. Né? Então, eles gastam, se todo mundo, isso quer dizer, se todos os seres humanos vivessem como um americano, nós precisaríamos de 5 vezes a capacidade de regeneração da Terra, que isso é um número muito absurdo, assim, né? E o Brasil não fica muito atrás, né? Nos dados de 2019, a gente utilizou, né, a capacidade aqui no Brasil quase 1,8, assim, né? Então, se todos os habitantes da Terra fossem brasileiros, a gente usaria 1,8 da capacidade da Terra, que é um número muito alto ainda. Isso também fica muito evidente quando a gente pensa no Overshot Day, né, que é o dia que se esgota esses recursos, e quanto cada dia ele começa cada dia ele se aproxima do primeiro dia do ano. Então, no ano passado, para a gente ter uma ideia disso, no dia 28 de setembro a gente já tinha usado todos os recursos, a gente começou no dia 29 de julho, né, desculpa, a gente começou a usar toda a reserva da Terra, assim, por assim dizer, né? Então, isso são números alarmantes que fizeram com que alguma decisão e alguma solução precisasse ser construída, né? Pode passar o slide para mim, por favor? E aí, né, alguns números também de evolução, né, dos anos 60 para 2000. Nos anos 60, então, a gente teve um crescimento, a gente dobrou a população, né, que nos anos 60 era de 3 bilhões de pessoas, nos anos 2000 a gente já tinha 6 bilhões de pessoas. Isso é um número, assim, você imagina, né, um desafio super contemporâneo, porque 1960 muitos aqui podiam estar vivos, né? Então, a gente duplicou a capacidade, né? A gente duplicou a população dentro de um curto espaço de tempo, dentro de tão pouco tempo, assim. Isso dificilmente aconteceria de novo, né? A gente não é uma curva em exponencial, né? Então, a gente não tem uma previsão disso acontecer. O crescimento ainda existe, mas ele é muito mais lento. E aí, associado ainda ao crescimento populacional, surge também o crescimento do consumo. A gente viu que o mercado, né, o tamanho do mercado era de 5 trilhões, né, em 1960, e hoje ele está em 20 trilhões, né, nos anos 2000, na verdade. E isso é um número absurdo, né? Porque a gente vê diretamente ligada todas as questões climáticas, todas as questões ambientais, diretamente ligada ao consumo, né? E aí eu trouxe também aqui, adicionei esse slide, que é um slide da WWF, né? Eu adicionei uma pesquisa super recente, né? Que foi feita juntamente com o Instituto Alana, que é a infância plastificada, né? Vocês podem entrar nesse site, Criança e Consumo, e tem lá um arquivo de quase 100 páginas, e o que fica muito evidente é quanto o consumo tem migrado para a questão do plástico, né? A gente vê hoje 90% dos brinquedos produzidos no mundo tem algum elemento, tem algum plástico envolvido na sua composição ou embalagem. A maioria dos brinquedos hoje são plástico, né? A gente teve, nesse mesmo estudo, mostra um case, né, daquela boneca LOL, né, LOL, e eles mostraram nesse case que em 2 anos todas as bonecas produzidas dariam a volta 24 vezes na Terra, assim. Então é uma coisa... E um outro dado que é muito interessante e faz a gente refletir bastante é que nenhuma dessas bonecas que foram produzidas desde 1960, todas as bonecas que foram produzidas até hoje, elas ainda estão entre nós, sabe? Então, a capacidade de decomposição do plástico, ela é tão lenta, né? E tão ainda nebulosa que faz com que a gente nem saiba quanto tempo a gente ainda vai conviver com as bonecas que a gente está produzindo e a gente continua produzindo em escala. Então, assim, é um efeito muito crítico, né? Bom, trazendo um contraponto positivo à pegada ecológica, né? Então, ela tem aumentado, né? E a gente tem conseguido
por habitante, né, elevar a nossa pegada ecológica, mas ela ainda não é o suficiente para fazer com que a gente consiga números relevantes pelo aumento populacional. E um outro dado assim que é fundamental a gente discutir é a questão das energias, principalmente energia fóssil, né, que a gente vê aí quase que 10 vezes mais um crescimento do consumo de energia fóssil, e aqui fica muito claro que a gente não vai conseguir resolver esse problema com a mesma solução que criou esse problema, né? A gente não vai conseguir substituir todos os carros por carros elétricos, porque senão a gente vai sobrecarregar o consumo de energia, a gente vai acabar com a Sibéria na produção de metais pesados e isso vai ter um impacto muito grande. Então, na verdade, as discussões elas se tornam cada vez mais complexas e sistêmicas, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente. Pode passar para mim, por favor. Tô vendo. Maria do Carmo. Tô vendo aqui. É que eu... E aí eu trago esse gráfico também, que ele tem base horizontal, né? Na sua base horizontal ele mostra um índice, né? Um índice de quanto que precisaria dentro, se a gente levar em consideração educação, saúde, saneamento básico, esse índice concentrado no 0,8. Então, fazendo uma conta dentro da capacidade do e, no, e na e aí a gente desafia né, o da ONU se desenvolvimento sustentável de como a gente vê a Europa e com uma necessidade latente de redução, né, da pegada ecológica. Então, assim, é uma pesquisar e se interessar e colocar, porque ele traz a dificuldade de você criar uma agenda com todos os compromissos para o mundo inteiro seguir, porque se de um lado a gente precisa de todo o continente, né, quase que o hemisfério sul inteiro, precisando de um desenvolvimento mínimo, né, a gente tem do outro lado toda a necessidade da redução do consumo e da redução da pegada ecológica dos países desenvolvidos. Então, isso gera uma necessidade também de ações não só globais, mas ações locais também. Isso é muito importante. Se você puder passar mais uma vez, a gente vai entrar nos ODS. Então, tendo essa discussão em vista, e desde 1961, como eu disse, a ONU vem discutindo isso, e ela começou e conseguiu criar alianças, né? Então, o governo, empresas e sociedade começaram a dialogar sobre esses principais desafios em como manter a vida saudável na Terra. Isso começou lá, a primeira conferência relevante foi Estocolmo de 72, depois a gente teve no Rio 92 aqui e dentro do Rio de Janeiro a primeira grande evolução, né, onde foi determinado o protocolo de Kyoto, depois em Nova York em 97, a Agenda 21, que já começou a ser discutido cada vez mais, se aprofundando nessa temática, né, entendendo soluções globais de problemas mega complexos, assim, né, e 2002, e no Rio, na Rio Mais 20, vocês podem diversos
começar a entender, criar metas, criar objetivos para o desenvolvimento como espécie, como desenvolvimento global. Até que uma coisa também super recente, super contemporânea, surge então os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em Nova York, e é o que a gente vai conversar, que é a agenda que a gente tem, né? E eu acho que ela tem uma complexidade muito grande, assim, para a gente ter uma ideia disso. É o primeiro documento, né, em 50 anos que a gente consegue, todos os países assinar um acordo onde contempla as mudanças climáticas, né, as implementações métricas para atuação não só global, mas também local. Então, isso é muito importante. E dentro desses objetivos foram estabelecidos 17 objetivos, que eu vou mostrar para vocês, e 69 metas, né? Então, foi um acordo e um documento, isso tudo saiu em um documento só, e isso possibilita que todo mundo ande na mesma linha, assim, mais ou menos, de uma forma bem simples, né? Pode passar para mim, por favor? E aí, né, essas metas, elas estão estabelecidas em 5 pilares, dentro de toda a forma como foi construído essa discussão, ela começou de uma forma muito isolada, então os países se juntavam e falavam, a gente precisa trabalhar o ambiente ambiental separado do ambiente econômico e do ambiente social. Toda essa evolução, ela trouxe a necessidade da integração, então, hoje, os ODS foram volta um pouquinho. Hoje os ODS foram criados sim, né? Então, que são pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. E dentro disso, a gente tem essa mandala, né, que a gente chama, que ela contempla que todas as questões ambientais, elas necessariamente, elas impactam a vida econômica do ser humano e a vida social. E que não é possível a gente trabalhar isso sem um esquema muito forte de parcerias e uma cultura de paz, que é o que vem sendo, e o que é a cultura de paz, né? É a cultura do fraternalismo, que a gente conversa tanto, né? E a gente consegue ouvir muito isso nem tanto da antroposofia. Então, essa cultura de paz e as parcerias, elas suportam todas as ações ambientais, econômicas ou sociais que a gente irá colocar em prática dentro de uma agenda, né, dentro dessa agenda até 2030, que a gente possa lutar aí por índices melhores e por governanças, né, mais efetivas. E aí, se puder passar mais o próximo, eu vou mostrar para vocês os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, não sei se alguém já conhece, não sei se vocês já tiveram, né, algum contato com esse material, mas ele é muito legal porque ele mostra e ele ajuda o entendimento dessa forma da complexidade, né, do impacto e como o ambiental pode, com certeza, impactar o econômico e o social. Poderia passar o slide para mim, por favor? Tá lá. Certo. Então, os 17 objetivos são, eu vou ler aqui só para a gente, que a gente vai discutir isso mais para frente. Então, a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, ODS 8, que é emprego digno e crescimento econômico, 9, né, que é indústria, inovação e infraestrutura, desigualdades sociais, né, principalmente de gênero, tudo entra aqui no ODS 10 e isso tudo está dentro dessa agenda, né? Então, para cada imagem, né, não são só quadradinhos bonitinhos, desenhinhos assim,
Para cada ponto que foi levantado, a gente tem uma série, né, de metas e que elas pautam esse desenvolvimento, né? Então é um compromisso mesmo global em prol dessa agenda 2030. Então o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 12, que para mim é um dos mais importantes, a gente precisa trabalhar o consumo e uma produção responsável, o combate às alterações climáticas, a vida debaixo d'água, a vida sobre a terra, a paz, né, a justiça e as instituições fortes, né, essa cultura de paz que eu disse que é fundamental, né, e por último, a gente não faz nada sozinho, então as parcerias em prol dessas metas. Então, com certeza, esse tipo de parceria que a gente vem construindo vai ser cada vez mais importante a gente sair de dentro dos nossos ciclos, né, da gente conversar com pessoas com visões de mundo diferentes, com ideias diferentes, ideologias diferentes. Quanto mais a gente puder trazer visões externas, mais vai enriquecer o nosso trabalho daqui para frente. Então, acho que essa seria uma grande lição que os objetivos trazem para a gente. E aí, se puder passar mais um slide. E aí, assim, para entender também como eles foram organizados, né, eles foram organizados dentro de 3 camadas, que seria, né, a biosfera, então toda a estrutura do planeta, então a gente fala lá de vida na água, vida na terra, isso tudo está ligado, né, as mudanças climáticas, tudo a capacidade do planeta, né, toda a biosfera. A social, então a gente vê, né, onde mais tem ODS aqui é nas nossas dificuldades sociais, né, então desde cultura de paz até educação, igualdade de gênero, fome, pobreza, e tudo isso são os problemas complexos que essas metas buscam atuar. Econômico, né? E aí a gente não pode pensar que nada vai mudar se a gente também não entrar num fator econômico, né? Então, o econômico eu acho que talvez seja um dos mais recentes e que a gente tem observado que cada vez mais precisa de um olhar, né? Porque nada pode ter uma ação se a gente não enxerga essa grande esfera econômica, né? A gente consegue enxergar o quanto isso é importante. E por fim, assim, mais importante do que tudo, como eu já até disse no outro slide, as parcerias, né? Que é o ODS 17. E se puder passar mais um também. Ele foi. Tá no... E aí aqui eu trago para vocês a forma como esses ODS eles foram pensados, trabalhados, né? Então, como eu disse, não são 3 pilares separados, né? E aí aqui tem uma alusão, ó, né? Que é como fazer um bolo, né? Eles fizeram essa associação para explicar melhor e que eu acho que é muito feliz assim, né? Porque não é os ODS, eles não podem ser só os ingredientes separados. A gente não pode olhar para o fator ecológico, fator social de uma forma isolada. Não é legal também não se a gente apenas combinar, né? Então, se eu pegar aqui 3 dessas figuras e vou trabalhar essas 3, o resto eu deixo para o ano que vem e aí a gente trabalha cada ano um ODS, assim. Isso não funciona porque é muito direto. Quando a gente mexe, quando a gente tem uma mudança econômica, quando a gente tem uma mudança de consumo, ela impacta diretamente as outras áreas. Então, isso é muito eles sejam observados e trabalhados de uma forma integral, uma forma onde cada ponto que trabalhar, quando eu começar, eu falar, eu vou começar por uma educação de qualidade, eu vou atacar essas metas, mas eu preciso também enxergar e observar o impacto que ela tem e que
outro de abarcar. Se quiser passar mais um. Vamos para frente no slide. Foi, Lucas? Foi. E aí, né, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre os principais desafios que tem causado e como implementação, né? Acho que a primeira delas já é entender essa série de fatores, assim, ela é mega complexa ainda e por tratar de problemas super complexos, né? Então, como foi criado por países, governos, empresas, ela precisa abarcar toda a complexidade do mundo. Isso é muito difícil, né? Você imagina como que é para todas as pessoas da Terra entrarem em uma convergência. Isso é um grande desafio. E é um desafio muito importante, porque com o pequeno, do local, a gente causa impacto. Mas se a gente não pensar no global, se a gente não tiver governos atuantes, e a coisa fica muito mais difícil. Então, acho que o primeiro fator, assim, e um dos balanços, né, da agenda, eu enxergo assim como um dos primeiros pontos ainda o fato da gente não conhecer isso, disso ainda não ter entrado na mídia e tá todo mundo conhecendo, todo mundo falando sobre isso, porque isso tem um impacto muito grande, né? E impacta a vida de todo mundo. Então, acho que é fundamental que cada vez mais a gente fale sobre isso, que a gente traga esse assunto e as complexidades dos ODS para discussão. Os principais desafios que eu enxergo também, agora já dentro da aplicação e da implementação. O consumo consciente, né? A gente vê que como é difícil ainda, né, para inclusive todas as camadas, a questão do consumo. A gente vê o consumo do plástico, a gente vê o consumo, as propagandas e o mindset, né, das propagandas, de como tá sempre vendendo alguma coisa, e a gente sempre dentro desse faltando algo, eu preciso comprar algo. Eu vejo muitas vezes dentro de projetos a gente está falando sobre aquilo e de repente sobre plástico, a gente vai no mercado, a gente nem percebe a sacolinha, né? Assim, é uma coisa impressionante. E aí é muito importante, é fundamental que exista coerência, né? Que a gente tenha uma coerência para trabalhar e que a gente pense em todos esses aspectos. Os mercados consolidados também, então esse é um grande desafio, porque hoje em dia a gente vê que a floresta ela é mais lucrativa se ela estiver no chão. Isso, enquanto esse for um modo de vida na Terra, enquanto a gente achar que o agronegócio, né, vale, enquanto a floresta for mais deitada do que de pé, a gente vai ter problema, né? Então, a gente tem uma série de mercados consolidados, como o agronegócio, energias fósseis, o mercado automotivo também, que foi outro que eu citei, que são muito rígidos, grandes, e não é que eles são maus, né? Não é que eu não considero que são maus, é a forma como foi construído o mercado, né? Eles seguem o jogo, eles seguem as regras e as regras levam para esse mercado consumidor que gasta quase 2 planetas para que todo mundo possa viver em harmonia na Terra. O poder sem controle, né? Então, muitas dessas metas, elas são difíceis de serem implementadas, né? A gente teve o protocolo de Kyoto, que era uma, um acordo climático que não foi seguido pelas principais potências do mundo, né? Então, isso fez com que você tenha a regra, mas você tem um poder que não segue isso, né? Então é um grande desafio. Os ODS ainda a gente enfrenta esse desafio e eu acho que é a opinião pública, são as pessoas,
é a gente que vai poder cobrar também dos governos essas mudanças e trazer esses assuntos em pauta para discussão. Assim, eu vejo um avanço muito grande nesses aspectos, mas ainda algo a ser desenvolvido de uma forma muito, muito exponencial. O olhar fragmentado das coisas, né? A gente olha ainda para as coisas e eu acho que isso dentro da antroposofia, dentro da pedagogia Waldorf, a gente é muito falado e a gente, em diversas aulas, tem discussões muito profundas sobre esse aspecto, né? A gente vê que nada a gente constrói de uma forma fragmentada, né? Tudo tem o todo sendo envolvido e a gente percebe que cada vez mais essa visão, né, da Revolução Industrial, né, pós-Revolução Industrial, ela ainda está presente na mentalidade do consumo, principalmente, e faz com que esse olhar fragmentado das coisas não leve em consideração que aquilo ali, possivelmente, mais para frente, vai dar um problema. Então, a gente vê diversas empresas, governos, tomando atitudes que a gente sabe que vai dar problema, e dá problema, só que o olhar fragmentado, a ideia do imediatismo faz com que as mudanças não sejam feitas, né? E aí, a contabilidade que a gente faz também é um outro ponto muito desafiador, porque é uma contabilidade burra, né? A gente faz contas que toda vez que a gente compra um produto, nunca via ali o cálculo do carbono, por exemplo, e a gente está colocando esse carbono no mundo, mas esse carbono não está sendo cobrado, então por isso que às vezes torna mais fica mais, né, até mais lucrativo que uma floresta de eucalipto seja colocado, mas você não está pensando na conta certa, né? Então a gente vê isso também em algumas empresas hoje. A gente tem um exemplo, né, da Virgin Airlines, né, uma companhia norte-americana de aviação, né, que fez uma mudança e hoje, se você quiser comprar uma passagem aérea, você pode embutir o crédito de carbono, né, para você investir naquele carbono que você tá queimando, né, que você está fazendo, que você está emitindo para a atmosfera. Então isso faz com que as contas precisam ser refeitas para que de uma forma econômica isso seja viável. O empoderamento e a atuação no mundo também é um grande desafio, porque enquanto a gente tratar as metas globais como algo para os governos, algo de fora, né, da empresa que tem que cuidar disso, o governo que precisa tomar conta, o desafio vai ser maior, né? Então acho que isso é fundamental. E aí queria que passasse mais um slide, por favor. Passa mais um. Uhum. Entrou, Lucas. Tá. E aí, né, o que eu queria falar dentro desse slide é que se na pandemia a gente teve avanços, né, como a gente viu alguns rios sendo limpos, animais voltando, né, para habitar centros urbanos e tantos pontos positivos, a gente também teve um recorde, por exemplo, de caça aos rinocerontes, né, brancos na Botsuana. Então, isso faz com que a pandemia mexa e ela se tornou um desafio ainda maior para a Agenda 2030, né? Então, se todas as metas elas estavam sendo construídas para um mundo como o nosso, como ele estava fluindo, né? Como ele existia, a pandemia ela veio e aqui não foi diferente. Ela balançou, né? Balançou todas as histórias. A gente tem uma série de novos desafios, uma série de novos assuntos para serem discutidos, né? Isso faz com que a coisa fique mais importante ainda. Então a gente vai precisar voltar a discutir, provavelmente essa Agenda 2030 vai ser necessário a gente pensar nela de novo, olhar sobre esse novo aspecto pós-pandêmico. Então isso tudo é fundamental. E aí, se puder passar para os nossos próximos slides, que eu acho que o que me traz muito esperança e que eu acho que é uma grande forma da gente trazer e superar esses desafios está na educação, né? Eu acho que
eu cheguei nesse aspecto, eu cheguei nesse lugar dentro da minha biografia, né, da educação, e ela tem se tornado cada vez mais presente na minha vida. Então, dentro dos ODS, dentro desses projetos, o que pode ser feito, né, eu vejo com bons olhos e venho fazendo, né, principalmente treinamentos em escolas, treinamentos com os alunos, né, trazendo essas discussões dentro de colégios tradicionais, né, fazendo formação, colégios que a gente nunca imaginava que estava discutindo isso com os alunos, e hoje é muito legal de ver que muitas escolas, né, de fora, inclusive do nossa pedagogia Waldorf, já estão pensando na forma ecológica, já estão trazendo discussões para os seus alunos também. E aí, dentro desse aspecto, né, eu vou destacar alguns projetos que eu venho fazendo. Um deles é a Maratona de Criatividade, né, da FULSE, que eu sou um dos criadores, e ela é uma maratona, né, uma competição, na verdade, de curta-metragens, assim, como se fosse um Oscar de vídeos de 3 minutos de alunos de colégio, né, de ensino regular do ensino médio, especificamente. E aí a gente tem diversas oficinas, assim, que vão desde consumo consciente, ODS, até roteirização e filmagem de vídeos, e a gente conseguiu um engajamento muito grande para essa conversa e para trazer os jovens para perto da gente. É fundamental também que esse trabalho seja feito nas bordas, né, como a ONU sempre diz, assim, as bordas são as áreas mais vulneráveis, né, e dentro das áreas mais vulneráveis, assim, eu destaco um projeto muito legal que eu fiz no Capão Redondo, né, na Universidade Livre de Inovação, com o Márcio Bastos, que é até um grande entusiasta, assim, da antroposofia, e lá a gente trouxe um curso, né, um curso de desenvolvimento de projetos, de PBL, de Project Based Learning, né, e aí baseado nos ODS, então eram pessoas da comunidade criando projetos para aumentar a qualidade de vida deles, pensando em soluções climáticas dentro do ambiente deles, assim, dentro da própria comunidade. Então isso é muito legal de ver acontecendo. E outro ponto muito legal também foi na Amazônia, né, que no final de 2018 eu fiz um projeto com os povos Puianauas, né, dos povos tradicionais, e dentro desse projeto, né, que a gente vivia um cenário de incerteza e vive ainda, né, a gente vê todo o que está sendo, qual é o impacto, né, que essa pandemia tem trazido para os povos indígenas, e não foi diferente. Os pajés, na verdade, eles tinham uma grande, eles estavam pressentindo, né, uma coisa sensitiva mesmo de dificuldades da região, e eles tinham acabado de receber a demarcação, né, dos povos da área onde eles ocupavam. E isso é muito difícil para um indígena hoje ele entender o que é uma demarcação de terra, porque eles não são donos da terra, eles têm um pensamento muito diferente, né? Eu não cerco ali, aquilo é meu. E aí a gente fez um projeto com uma escola local, uma escola indígena, de fazer uma trilha, né, e de percorrer quais bordas, o que está dentro de terras indígenas e terras não indígenas, né, desse povo. E eles chegaram a uma conclusão muito bonita, assim, um projeto muito bonito, de que os dois lados eram a mesma coisa. Então, tudo que eu faria do lado de fora é o que eu gostaria que tivesse dentro, né? Então, assim, ninguém ia cortar uma árvore porque essa árvore estava do lado de fora da minha aldeia. Então, isso foi muito bonito e virou muito, assim, a gente tem muito que sabe com esses povos, o pessoal do Horizonte Azul, né, que faz o encontro de janeiro, é sempre muito bom, assim, no começo do ano eles tiveram a presença de alguns indígenas no encontro, foi muito rico também, e toda oportunidade que eu tenho de estar perto, de estar absorvendo alguma coisa, assim, é sempre muito relevante, a gente tem muito que aprender com eles, assim, e certamente acho que é o ponto para se desenvolver. Pode
passar um próximo slide, por favor. E aí eu acho que eu queria deixar para quem quer se aprofundar nesse assunto e quer entender um pouco mais, que eu acho que são 3 dicas, assim, né? A primeira é o Gaia Education, que eu tenho, que eu recentemente, eu sou um dos facilitadores, né? Eu me certifiquei como um facilitador dessa metodologia de trabalho de educação ambiental, e é muito legal, assim. Ela veio de Findhorn, né? Que é das ecovilas, né? De um movimento de dentro das ecovilas para fora do mundo e para fazer esse trabalho, é muito legal. A Catu também tem um projeto muito legal com os ODS, que é o Educatu, e é uma plataforma disponível e gratuita, né? E ela está cada vez mais evoluindo para dentro dos ODS, tem muita coisa legal saindo. E também tem as escolas associadas à Unesco, né? Eles sempre têm os encontros, que é o PE, a Unesco, e aí eu acho que é um caminho também para as escolas que buscam uma certificação, um contato maior com os ODS, certamente isso tudo está sendo discutido lá e é uma forma de ingressar, né? A última vez que eu estive com o pessoal no encontro, acho que foi 2010, foi o ano passado, que foi em Salvador, e eles não tinham, ainda a gente não tinha nenhuma escola Waldorf dentro do programa das escolas Unesco, da Unesco, né? Então acho que é uma oportunidade também da gente entrar num movimento, conversar com pessoas de fora, ver o que eles estão fazendo. Tem muita coisa legal e é um movimento nacional, assim, é bem legal. E aí, se puder passar o último slide que eu deixei, que é para falar, assim, que eu acho que, na verdade, nada é mais importante, assim, para mim, do que a coerência, sabe? Desde no final do ano passado, né, eu tava pensando no meu TCC da pós e tal, e aí eu tive a honra, né, mais do que ganhar um orientador de TCC, eu ganhei, tipo, um grande amigo e uma pessoa que está sendo muito importante na minha vida, que é o Mário, né, um dos coordenadores da escola de Horizonte Azul. O Mário é um cara sensacional e me inspira a cada dia, a cada conversa. E é muito interessante como a gente nunca falou sobre ODS, assim, eu nunca tive uma conversa com o tio Mário sobre os ODS, porque geralmente quando eu tô perto dele eu tô escutando, estou aprendendo, né? Então é muito interessante como eu enxergo lá dentro da escola, como eu enxergo dentro da comunidade que está sendo desenvolvida ali, um projeto tão coeso e tão alinhado aos ODS, assim. Eu não tenho insegurança nenhuma, assim, de dizer. Eu nunca vi um projeto tão coerente e alinhado às metas, né? Então a gente tem desde da questão do emprego digno e crescimento econômico, que a gente vê que quase todo mundo que é da comunidade, né, que trabalha ali é da comunidade, a grande massa, assim, da escola é feito por pessoas da comunidade, que se formaram, que lutaram para estar ali, que são muito, são pessoas, assim, incríveis, né, a gente, putz, eu sou grande fã mesmo, a gente vê toda essa questão da segurança alimentar, uma horta biodinâmica daquelas, educativa, né, o seu Valdeir, né, poxa, a tia Carmen, assim, são pessoas que eu não tenho nem palavras, assim, para dizer quão são importantes, assim, para mim, quão é inspirador estar ali. Então, acho que se você quiser enxergar ODS na prática, eu indico conhecer a Horizonte Azul, acompanhar um pouco o projeto deles, e percebo que é bem, assim, dentro do filosófico, todo mundo conhece, mas é fundamental a gente estar perto, assim, sabe? Janeiro, assim, nossa, eu fiquei muito impressionado com a riqueza, assim, e mesmo não falando dentro dessa linguagem que eu trouxe para o conhecimento hoje, né? Essa linguagem mais, talvez, institucional, uma linguagem mais global, assim, é um exemplo de ação local que dá certo e que com certeza é inspirador, assim, para a gente criar os nossos futuros projetos. Acho que é isso que eu preparei hoje para a gente discutir. A ideia também é ficar um tempo aí para quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser mandar para mim esse é meu e-mail, meu contato, quem quiser
entrar em contato comigo, mandar, eu quero trabalhar com DS, quero levar para minha escola, acho que a troca é mais do que nunca a coisa mais fundamental que tem no planeta, assim, do que a gente está vivendo agora. Obrigado. Ô, Lucas, é um olhar muito interessante, né? Porque quando a gente fala em complexidade e quando a gente fala na união de todos esses fatores que você trouxe, que, que tem a ver com direitos humanos, com o ambiente, tudo isso junto, essa ideia complexa, ela parece tão grandiosa e, no entanto, parece que o caminho que a gente consegue encontrar, que você encontrou, é o fomento do pequenininho, né? São as pequenas ações que vão irradiando e fazendo uma grande mudança de narrativa mesmo, né? De cultura. É impressionante, Maria do Carmo. Acho que essa questão das narrativas, assim, é algo que é fundamental para o mundo que a gente vive, assim, para essa contemporaneidade, né? Porque a gente vê narrativas sendo disseminadas, né? E é sempre o ser humano precisando ser salvo, né? Do apocalipse. E é sempre o que é vendido para a gente como os desafios globais são bem diferentes dos nossos desafios reais, assim, né? Então acho que a gente precisa mudar essa narrativa que tanto foi importante no desenvolvimento do ser humano, né? A gente é basicamente fruto de todas as narrativas que a gente conta pra gente, né? Então é fundamental, é necessário que a gente discuta mais e traga narrativas mais leves, narrativas mais integrais, assim, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais tenho aprendido dentro da nossa faculdade. Mas também, Lucas, de um olhar otimista, né? Porque quando a gente olha para o panorama, com todas as perspectivas que a gente tem, é um panorama tão que desconvida, né? Às vezes ele desconvida a ação no sentido de ser grande demais. Na verdade, essa narrativa que você trouxe hoje olha, isso tudo é muito grande, mas existem núcleos fazendo, né? Existem pequenas ações de sucesso que podem ser irradiadas para o mundo, né? E acho que o jovem precisa muito dessas narrativas, porque senão o futuro fica muito pessimista, né? Exatamente. Acho que essa é a mensagem, né? Para a gente buscar histórias felizes, a gente precisa realmente, assim, começar a agir dentro dos nossos pequenos grupos, né? É sempre muito mais gratificante você começar a fazer esse trabalho, né? Eu acho que o que incentiva a gente a ir para o macro, a buscar a ir para o mundo, é a força interna, né? Então, acho que essa força interna ela é conquistada através dos pequenos grupos, empoderando as pessoas que não têm voz, as pessoas que têm dificuldades, às vezes. Eu acho que se dentro de um pequeno grupo a gente acaba construindo e despertando grandes gigantes, assim, eu vejo muito isso, assim, sabe? Às vezes, se eu chegar lá numa comunidade e quiser trazer uma solução, eu vou trazer uma solução de um olhar de fora, eu não sei, eu não conheço a complexidade daquela comunidade, sabe? Então é fundamental que aquilo saia dali, sabe? Que a energia toda que foi movimentada para construir aquilo seja movimentada para resolver também, né, para sair dali. Então, eu sou muito a favor de todas as soluções que são feitas localmente, de trazer as pessoas para discussão, assim, é muito importante. Assim, dentro das escolas, a gente pensa que, quando eu vou para um grupo de alunos e trabalho esse tipo de perspectiva, a maioria das vezes sai assim, a gente quer reduzir sabe, o potinho plástico que vem o nosso sobremesa da cantina. Nunca é, assim, é umas coisas muito que são possíveis, assim, sabe? E depois que eles conseguiram tirar, teve um colégio até que, putz, depois o diretor falou, nossa, agora eu criei um problema, né? Porque
todo mundo aqui está revendo tudo no colégio, essas movimentações. E aí, a partir disso, surgem as mudanças maiores e esses pequenos grupos vão ganhando força e vão ganhando vontade para seguir em frente, né? Eu acho que a gente precisa dessas pequenas vitórias. Porque eles ganham força quando eles simplesmente conseguem tirar o potinho de plástico, né? Porque se isso é recusado, essa possibilidade é recusada, aí morre todo um potencial enorme de transformação, né? Ver qual que é essa dentro, né? O que pode, não é só plástico, né? É o que esse é e qual que é a consequência disso, né? Então, muitas vezes, mas pô, tá tão fácil ali, né? Não vou comprar uma. É muito complexo, sabe? Essas mudanças. E a gente precisa começar olhando para dentro da gente, sabe? Tentando ser coerente. Eu vejo muito, é sempre muito difícil, sabe? Vou fazer de uma forma coerente, mas aí você está sempre sendo assim, bombardeado de estímulos para de repente voltar para trás, assim, né? E acabar pegando uma sacolinha. Hoje em dia é isso. Se você descuidar, a sacolinha veio para sua mão, sabe? E, às vezes você está ali usando outra coisa. Se você não tiver presente ali, eu acho que é muito um movimento de se eu mesmo, assim, de você falar, eu não quero essa sacola, eu não quero. E aí você não tem. Você chegar e ver o que aquilo importa de verdade para sua vida. Às vezes vai ser mais difícil, você vai precisar procurar. Vai ter um shampoo que não vem com plástico, que brinquedo que eu vou dar para meu filho que não, se eu chegar numa loja 90%, né, esse estudo é muito legal, né, do Instituto Alana, se 90% dos brinquedos que a prateleira gostar de 10% se você for numa loja. Então, é muito mais importante que você consiga, né, fazer alguma coisa, né? Qual que é a importância dessa manualidade? Então, essas soluções que são desafiadoras assim, e muito pertinentes, assim, que faz também dar esse desafio, né? Uma coisa que dá uma vontade de viver nesse mundo, né? Porque também nunca tivemos tantas oportunidades, né, para mudança numa velocidade tão rápida. O menos rápido nesse sentido é o ideal, né? É o que a gente procura, né? E essas ações de processo e menos produto final também a gente deveria valorizar enormemente, né, Lucas? Com certeza, acho que valorizar o processo, né, Maria do Carmo, que é uma coisa que dentro das manualidades a gente escuta muito, né, das professoras, então valorizar o processo, estar presente ali, né, porque a gente só valoriza quando a gente está presente e através disso, né, o produto final, né, o que surge não é algo morto, né, eu acho que esse jogado, assim, de repente, olhando pela primeira vez para esses objetivos, eles não podem ser algo morto, sabe, não pode ser, é como uma pedagogia Waldorf, sabe, a gente não pode pensar nessas metas como algo morto, precisa ser algo vivo, a gente precisa olhar para isso dentro do processo, sabe? Porque um dia a gente vai conseguir fazer as mudanças, outro dia não vai. É fundamental que a gente busque esses processos, né? E é o que você falou, né? Eu acho que reduzir a velocidade talvez seja a forma mais fácil de conseguir estar presente, né, em algo. Muito Legal. bom, muito bom, muito lindo. E aí, Nós uma estamos pergunta aqui que eu acho que Oi? pergunta aqui que eu vi no chat, né? E aí para 2020. Então, a pegada ecológica de 2020, ela tá por conta do coronavírus, né, do baixo do consumo, como eu disse, ela está prevista para ser menor, né? Aquele overshot day que geralmente acontece em julho, do esgotamento dos recursos da capacidade de regeneração da Terra,
ele está previsto agora para dia 22 de agosto, e a gente está conseguindo postergar um pouco isso. Então, assim, esse é um ponto muito positivo com pandemia. O consumo, principalmente dos combustíveis fósseis, ele diminuiu durante a pandemia. Que é isso. Tem uma pergunta aqui também, ó. O que a pedagogia Waldorf promove no ensino infantil para reduzir as pegadas ecológicas e redução do consumo? Nossa, com certeza. Eu acho que dentro daí do ensino infantil, né, que é a especialização que eu estou fazendo, que eu estou no último ano, a gente vê que nada vem pronto para a criança, tudo é um processo, né, do que a gente estava conversando agora. Então, como processo, é sempre muito valorizado o material da onde veio, qual é o material que a gente vai apresentar para essa criança. Vi pouquíssimas vezes alguma coisa plástica, por exemplo, algo que não possa ser ressignificado depois. Acho que com certeza, assim, dentro de toda o formato que hoje é entregue, a pegada ecológica ela é muito valorizada dentro da educação infantil, né? Que eu acho que é a base de tudo, né? Por isso que eu estou até estudando, né, esse aspecto. Lucas, a gente está bastante além do nosso tempo, então se você quiser ler mais alguma pergunta, e daí depois a gente conclui, só para a gente não exceder demais os nossos combinados. Acho que as perguntas eu não encontrei mais nenhuma aqui. Ótimo. E aí, eu fico à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse assunto, quem tiver interesse. Eu queria agradecer de novo, né, a oportunidade da nossa conversa. Acho que esse é um assunto que ele precisa percorrer mais, assim, muito mais do que uma palestra ou alguma coisa assim, ela é muito mais uma discussão mesmo para tornar isso mais profundo e mais vivo, né? Então acho que dentro do que eu falei, assim, acho que o ideal é para quem sentir, assim, de ir atrás, pesquisar, olhar e olhar para dentro também, né? Olhar o que dentro de cada um a gente pode fazer para uma mudança em prol, né, do planeta como um todo, né? Porque com certeza a gente tem um objetivo e a gente tem um porquê de estar aqui, né? Então a gente precisa olhar para isso para ter dias muito gloriosos, assim, e assim espero e assim eu tenho visto. Eu acho que a nossa mensagem é positiva para trazer de hoje. Muito bom, Lucas, muito obrigada. Foi muito enriquecedor e, e com certeza leva muitas reflexões. Te agradeço muitíssimo, muitíssimo a sua presença e a gente encerra por aqui. E eu queria que você ficasse um pouquinho para eu conversar um pouquinho com você aqui, mas eu vou me despedir dos nossos participantes. Boa semana para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada.